Gracias a Dios, hoy estamos aquí nuevamente para estudar la palabra de Dios. Y la semana pasada ficamos no versículo número 11, que era como fue toda esta narrativa sobre las bodas de Cana. Y terminamos en este versículo que dice: Jesús principió así con sus sinais en Cana de Galilea, manifestó a su gloria y os seus discípulos creyeron nele. Muito bem, lá está. Ele é a introdução no ano, né? Assim começou tudo. Vamos a nos distribuir a partir do versículo 12, que vai começar a Ismaelda, depois o Sereu, e finalmente a irmã Paula ao 14. E assim por diante nós começamos a distribuir os outros. Já sabemos que lemos uma vez só para começar a por atenção, a pensar no que diz cada versículo, e na segunda volta fazemos comentários e perguntas. Começamos. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e a sua mãe, e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E esta parte é tremenda, mas vamos para os comentários. 12. Pronto, está depois do primeiro milagro que fez o Senhor Jesus, aquilo de a boda e o vinho, diz que foi para Cafarnaum e que não ficou aí muito tempo, mas diz que ia com a sua mãe, seus irmãos, e naquela altura já tinha os seus discípulos. Então, é isso. Não sei se é mais alguma coisa que Bom, eu considero interessante que das poucas partes na Bíblia onde diz que, bom, sabemos que a mãe de Jesus acompanhava ele, não é? Porque ela desde o princípio acreditou. Mas é interessante que também os irmãos do Senhor Jesus. E faz sentido porque um dos irmãos do Senhor Jesus foi Tiago e outro foi Judas, mas não Iscariote, né? Judas, o irmão do Senhor Jesus. E também menciono Cafarnaum, que é uma das cidades que hoje não se sabe onde que estava. Você tem alguma aproximação, mas não se tem certeza. E é interessante que não se saiba que não prevaleceu a cidade, porque até o próprio Senhor Jesus às vezes comentou, não é, que era onde normalmente eles estavam, na Betânia, ou Tábara, não é? Capernaum, e era onde menos acreditavam no Senhor Jesus. E até o Senhor Jesus fez um comentário, né? Se nas outras cidades se hubiesen feito tantos milagres como nestas, já há muito tempo todo mundo se tivesse convertido. Ou seja, é interessante que mesmo com milagres e coisas surpreendentes, as pessoas não acreditavam. E lá está, não é? Lembramos o que diz a palavra de Deus, que nenhum profeta é bem reconhecido na própria terra, né? E pronto, isso é verdade. E para considerar e pensar, né? Continuamos. Este sou eu. E estava próxima a Páscoa dos judeus. É interessante, né? Tudo está acontecendo perto da Páscoa. E também que desde que começou o ministério do Senhor Jesus, e a primeira vez que foi para Jerusalém. E continuamos. Aqui no
versículo 14, é, na continuação do 13, ele foi a Jerusalém, não é, onde estava o templo, e o que é o templo nesta época, não é, de Jesus já estava contaminado, porque eles já estavam a fazer daquele lugar um lugar de comércio, como a gente vê nos santuários e assim, não é? E ali já estavam, porque vendiam bois, ovelhas, pombos e os camveadores assentados. E foi isso que Jesus viu naquela altura quando subiu a Jerusalém no templo. Pues, continuaremos, ¿no? Porque esta parte es las pocas veces que se ve al Señor Jesús realmente disgustado, realmente chateado, ¿no? Normalmente el Señor Jesús tenía mucha paciencia, ¿no? Mas aquí no, aquí vemos al Señor Jesús realmente indignado. Versículo 15, puede ser también a irmã Paula, 16 a Elda y ler 17, 15. E, tendo feito um azurraque de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. Y dice a los que vendían pombos, tirai daqui este y no façais da casa de meu pai casa de vendas. Y os seus discípulos lembraron-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Y vamos para os comentários. 15. No versículo 15, né, como a irmã Ivete estava a dizer, é um dos momentos em que se vê mesmo que Jesus está muito chateado, está, embora ele nunca pecou, né, porque assim, nós muitas vezes também entramos em cólera, em ira, não é? Mas não quer dizer, se isso não ficar no nosso coração, a gente não está a pecar. E Jesus, ele nunca pecou, mas também não foi por isso que ele não se enervou com a atitude das pessoas. E aqui azorrague, eu não sei o que é um azorrague de cordéis. Eu sei que ele fez uma corda, né? Provavelmente assim, toda entrelaçada, e ele não bateu em ninguém, embora ele tivesse vontade para isso, certeza. E ele expulsou toda a gente do templo, porque o templo não estava a atingir o fim para aquilo que ele existia, não é? O santuário do Senhor é a casa de Deus, e as pessoas converteram aquele lugar num lugar de pecado, não é? Num lugar de comércio, e ele então lançou todos fora. As pessoas que lá estavam, os cambiadores e os animais que eles estavam. Porque aqueles animais ali estavam supostamente que era para servirem de sacrifício, não é? Penso eu, porque é como deviam ter ali aquelas mesinhas, né, das pessoas que vinham de longe, que não traziam um animal, ou que, por exemplo, pessoas que se calhar vendiam água e assim, aquelas coisas que a gente vê naqueles lugares que as pessoas se aproveitam para vender, tipo, por exemplo, no cemitério está lá sempre pessoas já à entrada a vender flores e velas, e aqui eles aproveitaram também o santuário para poderem fazer ali o negócio deles, cambiar o dinheiro provavelmente dos estrangeiros que vinham, não é? Pronto, é isso, que não sei se estou a explicar muito bem, não devo estar a fazer assim um bocado de confusão, mas pronto, aqui neste versículo que realmente se vê que Jesus ficou muito chateado, e tem motivos para isso. Vamos abrir o que é azorrague. Eu também acredito que era um tipo de chicote, um tipo de trança para Español, açoite de várias correias cortas, látigo, o chicote de O chicote de couro, flagelo. Pois, flagelo.
Y también imaginemos, más que esto es sorprendente, aquí como vemos cuando reparamos como o Señor Jesús tenía autoridad. Ya te hemos comentado esas partes, que es diferente de poder y autoridad. Y el poder normalmente se interpreta como agir de forma directa pronto para un ser humano de forma física, ¿no? Y autoridad no, autoridad agir sin precisar interactuar directamente, ¿no? Es un poder diferente. Y el Señor Jesús tiene ese poder, de facto de Deus tem. El Señor Jesús es Deus, Deus tem autoridad máxima. Con a simples palabra o pensar, consigue hacer todo, como un universo, ¿no? Y aquí se ve de forma evidente, porque si lembramos cuando el Señor Jesús fue crucificado, y también si lembramos Barrabás, un poco antes, varios de ellos tenían sido pegos como rebeldes, ¿no? Na cidade, no templo, pelos guardas e soldados. Porque na cidade tinha guardas, tinha soldados, também o templo tinha a própria guarda, né? Do templo. E por que menciono isto? Que curioso que o Senhor Jesus, aqui nos diz que os discípulos também começaram aí a, a derribar as mesas. Não comenta, não é? Provavelmente não era necessário, mas por que o Senhor Jesus, por que não prenderam ao Senhor Jesus, né, os guardas do templo? Principalmente porque é meio curioso, né, que ali os guardas e os sanédrios e os fariseus tinham permitido todo este tipo de negócios dentro do templo, que em muitas partes eles perseguiam o Senhor Jesus e a João Batista e a meio mundo por fazer ou falar coisas diferentes. Y era supuesto que estos fariseos guardaban un celo, ¿no? En la casa de Dios, como dice la embaixo. Y por eso es que hacían todas esas cosas y justificaban el comportamiento de ellos. Y entonces, ¿cómo es que les permitieron tal irreverencia? Si ellos eran los que tienen más celo, ¿no? Para que todas esas cosas fuesen feitas conforme dice a ley. Y qué curioso que aquí ellos ni olharam toda porquería que se geraba a partir dos animais, era animais dentro do templo, claro que gerava porqueria, né? Não eram porcos, naturalmente, eram judeus, mas as ovelhas, os bois, os pombos geram excremento, vários, os pombos geram muito excremento. E além disso, esse tipo de esses negócios todos, né? Cambiadores, troca de moedas, no sé cuántas cosas tenían allí dentro, ¿no? Y de certeza, o que también les gustaba al Señor Jesús, es que es difícil ver un comerciante que sea honesto, que dé precios justos. Y de certeza eso ahí no era de esa manera. Los vendedores normalmente lo que quieren es ganar un poco, ganar mucho para ellos mismos, ¿no? Y entonces todo eso indignó al Señor Jesús. ¿Y cómo es que los fariseos permitir, si era supuesto él ser tan puros, tan santos y guardar y cuidar la casa de Dios y la ley? Ya se ve que los fariseos tenían una dupla moralidad, ¿no? Para las cosas que conven, ahí era muy mas no sabemos si ellos tenían una parte de eso, ¿no? Porque es muy curioso, muy interesante. Y otra parte, como mencionamos, es que el Señor Jesús fez tudo isto aqui, virou as mesas assim, né? Começou a dar chicotadas de um lado ao outro. Imagino que era mais quando alguém vai guiar o gado, não é? A intenção não é matar o gado,
sino que todo el mundo fosse embora o antes possível, né? Mas ninguém parou ele, nem os próprios vendedores que iam a perder muito dinheiro que caiu no chão e a mercadoria, nem os guardas porque estava fazendo algo violento. Ou seja, ninguém parou ele. Não sei porque o Senhor Jesus tem autoridade. Eu conheci uma missionária que chama-se, bom, já partiu, não, mas ela chamava-se Peng, e ela foi missionária em Macau e em algumas partes de China, porque Macau é China. E quando foram as Olimpiadas, o governo meteu dentro de contentores a todas as pessoas sem hogar, sem os mendigos, a todos em contentores daqueles de barcos metálicos, meteu ali a todos para limpar as ruas, para que os turistas pensassem que as cidades eram mais bonitas do que realmente são. E a Gogo Penny ia, era uma irmã muito idosa, ela começou a ser missionária aos 85 anos. E ela sozinha ia para abrir y libertar ahí a los sin abrigo y los mendigos, ¿no? Tadinhos y amor era ali dentro. Y realmente a policía y os soldados iam e brigavam com a Peng, mas nunca bateram nela, nem nunca levaram presa nessa época. Depois aconteceu outra coisa, mas nesse momento não. E se nota ali quando Deus nos dá esse respaldo e autoridade, porque eram soldados. Era muito fácil levar ela sozinha e desaparecer. A China faz isso todos os dias com muitos outros missionários, por exemplo, que realmente são desaparecidos, mortos e assim. Mas Deus realmente protegia a Bobo Peng e dava essa autoridade. Não precisava Bobo Peng ter força física e ter assim uma aparência temível. Não precisou disso, porque Deus ia com ela e nem os soldados nem a polícia tocou nela, mesmo que ela estava a fazer algo em contra do governo. É curioso, mas é assim que funciona a autoridade e o respaldo que dá Deus. E aqui o Senhor Jesus, claro que Ele é Deus, se nota como ninguém tocava nele, ninguém parava ele, porque ele estava a fazer o que era justo, era limpar a casa de Deus. Muito bem, 16. No lembro a palabra que decía, que eu um açoite, sim. Ou seja, tirou a surra, tirou as coisas das mesas, jogou dinheiro dos cambiadores, tudo isso. E, bom, aí não diz mais. Acho que isso aí também os animais e tudo aí, de maneira que já não estivessem aí para fazer aquele negócio. E não só fez isso, sino também diz para eles que tirassem as coisas, tirassem tudo isso de aí e que não fizeram do templo, ou seja, da casa do pai, uma casa de vendas, porque como disse, como já falou a irmã Paula, levavam para venda dos que não tinham para fazer o sacrifício. E não levavam os dias, porque não vendiam melhor que era o suposto dar para Deus. Y o que ya también falou Iván, toda a porcaria que se gerava aí, e a confusão, e pronto, era uma feria, não era já um templo, era um banco, era uma feria, era uma, Então, uma quinta, parecía todo menos o templo, menos o templo. um estábulo. O estábulo, sí, parecía muchas cosas. Y todos iban para hacer negocio, para hacer eso y aquello, y no era por obediencia a Dios con corazón, ya era por obter un ganho. Então, o Senhor Jesus ficou muito chateado de que isso estivesse acontecendo.
porque ante os mesmos fariseos e todo isto falaban, no, é que se tem que fazer assim e assim, a lei diz isto assim, assim, assim. E falaban muitas coisas, mas quando faziam esse tipo de coisas, aí sim eles deixavam olhos, deixavam estar. E pronto, é perder o respeito para Deus e a santidade que ele tinha, sim, que se tinha no Antigo Testamento, no tabernáculo, e depois também no templo. Pois, aqui é importante, não é? Porque nos dias de hoje também, bom, eu já vi algumas congregações onde realmente se tem um respeito pela casa de Deus, mas tem outras onde não realmente fazem um negócio ali dentro e sempre vamos ter esse debate, não é? De que se a música gospel é algo bom ou é algo mau, não é? Claro, eu não vou dar a minha opinião, mas só vamos mencionar coisas boas e coisas más, não é? E cada quem que tenha a sua própria opinião. Mas coisas boas disso da música gospel, mundialmente falando, né? Os grupos que são assim mais conhecidos. Algo bom é que, de certa maneira, claro, como diz a palavra, não é? É conhecida a mensagem no mundo inteiro, não é? E ter esse tipo de estrutura permite que a música que é para Deus seja ouvida por mais pessoas e de forma mais fácil que antigamente. Isso são coisas boas, e até podemos mencionar outras, não é? Agora, coisas em contra. É, é um negócio muito grande, muito, muito grande. E quando até tem músicos e cantores que não eram crentes, quando repararam que é um mercado e que é um negócio bom, por moda, e bom, eu falo porque isso aconteceu no México, no Brasil, nos Estados Unidos e acredito que em outros países. Por moda, alguns músicos e cantores falaram que já eram crentes para começar a entrar no mercado da música gospel. E bom, outros que não são esse caso, mas outros grupos que realmente desde o princípio eram crentes, mas entran neste mercado gospel, de música gospel, y de repente as empresas reparam que realmente dá muita publicidade e começam a pagar aos irmãos que se tornam famosos por causa disso, para promocionar cerveja, para promocionar Heineken, para promocionar coisas, não é? Então, é difícil. Exato. Por um lado, tem coisas muito boas, e é um exemplo. Tem mais exemplos, né? Este é só a música gospel. Tem outras coisas que sabemos que no meio evangélico fica muito difícil definir se é algo bom ou é algo não. Porque, claro, os princípios e tudo é feito para ser bom, mas tem coisas negativas. Imagino que assim foi aqui no templo, aqui na passagem. Sabemos que o reino de Israel era grande. Bom, não assim como o Império Romano, o Império Mongol, mas era grande, não eram muitos quilômetros. E Jerusalém, na época, era o único lugar onde podiam ir na Páscoa, né? E claro, a intenção de facilitar um pouco que os que vieram de muito longe pudessem dar o sacrifício. Sacrifício de paz, o sacrifício pelo pecado, assim como diz todo o Antigo Testamento, os diferentes sacrifícios. A intenção parece boa. Imagino que começaram assim, com uma boa intenção, e já depois se tornou em algo mau, em algo sujo, como diz aqui, não é? Toda esta porqueria. E temos que refletir isso, não é? Também como crentes. Eh, Pedir ao Espírito Santo que nos mostre as coisas que fazemos e nas coisas que participamos, se são boas ou não, né?
En fin, 17. Y os seus discípulos lembráronse lo que está escrito: o zelo de tua casa me devorará. Lá está. E nós também devemos ter este zelo, mas quando temos este zelo da palavra, da igreja, do louvor de Deus, da santidade, também devemos ter temor. Por quê? É muito fácil ter zelo e apontar para os efeitos de todos, para tudo que está mal. E podemos, por erro, cair na posição que falou o Senhor Jesus dos fariseus, não é? Olha, tu vês a palha que está no olho do teu irmão e não vês a viga no teu próprio olho. Ou seja, sí temos que ter zelo, não ser conformistas, não deixar estar, mas ao mesmo tempo pedir essa ajuda do Espírito Santo para não cometer algum erro, não é? O Senhor Jesus não tinha este problema porque pronto, porque Ele é Deus, mas nós devemos exercitar essa parte. Muito bem, já chegou aqui a irmã Rebeca. Faltam poucos minutos para terminar a primeira sessão, então vamos cortar aqui e voltamos. Ya sabemos que si nos deja voltar logo, pues nos vemos en breve. Si no, tenemos ese tiempo de espera y nos vemos aquí. ¿Está bien? Pronto. Ok. Gloria a Deus pelo todo, aleluya, aleluya, gloria a Deus. Então, já voltamos aqui do intervalo e vamos avançar. O versículo 18 vai ser a irmã Rebeca, porque acaba de chegar. 19, pode ser a Elda. 20 a irmã Paula e eu o 21. Hoje, talvez 18. terminamos hoje este. Muito bem. Vamos para o 18. 18. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, que sinal nos mostras para fazer isso? Si observamos... Ah, sí, perdón. Jesús respondió y díceles: derribáis este templo y en 3 días lo levantaré. Disseram. Sou eu? Sim, sim. Sí. Ok. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Vamos aos comentários e perguntas. 18. 18. Si observamos en los pasajes paralelos de el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hay detalles que el Espíritu Santo les hizo ver a 4 hombres diferentes en esa misma época, porque fueron testigos. Y Juan lo dijo varias veces: lo que vimos, lo escuchamos, y lo que vimos, tocando el verbo de vida. El verbo de vida es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, todo este pasaje refiere a que el Señor Jesucristo entra a Jerusalén, la entrada triunfal, en un asno, como cumplió las profecías, cumplió la ley, cumplió los profetas, y entra al templo, y dice la palabra de Dios en Lucas que él solía ir al templo, y en Juan también dice que cada día se sentaba con ellos en el templo a enseñarles, a predicarles, evangelizar y también a hacer milagros. Y entonces les dice: hace la limpieza, y pues siempre estaban acechando el Sanedrín, los judíos, los romanos, los saduceos, los fariseos hipócritas, los helénicos, los herodianos. Dice que se pusieron de acuerdo para ver en qué le fallaba al Señor Jesucristo, en qué podían ponerle pie de tropiezo para hacerlo caer y condenarlo. Y varias veces en los evangelios dice
que él salió y pasó en medio de ellos de una forma milagrosa porque ya habían agarrado piedras, ya lo iban a apedrear, y también en Lucas y en Juan dice, y lo empujaron, lo estrecharon, y dice, ya lo iban a despeñar en un monte, en el monte, porque el templo de Jerusalén, el monte de los olivos, el Getsemaní, y los montes, ahí él predicaba y él iba y también hacía sus milagros. Entonces, otra vez le preguntan, bueno, ¿y por qué haces esto? ¿Por qué volteaste todo? ¿Por qué todo lo revolviste? Y le vuelven a preguntar, como en otras ocasiones, ¿quién te ha dado autoridad? ¿Por qué haces esto? A ver, danos razón. Y era lo mismo que ellos querían hacer, encontrarle alguna falla, alguna falta, porque dice la Biblia también en Juan, dice que lo habían crucificado porque le tenían envidia. Así lo dice claramente la palabra de Dios. Pero en los otros evangelios también dice, y todos ellos confabulaban, conspiraban y murmuraban en qué le podían encontrar detalles o una piedra de tropiezo para acusarle, para llevarle delante de los romanos y delante del Sanedrín. Y bueno, a esto se refiere este versículo solo. ¿Qué señal muestras para que hagas eso? O sea, ¿con qué autoridad? Él, en todos los evangelios, en el Nuevo Testamento, ya en su nacimiento y en su crecimiento, en su ministerio, en su vida y obra, en su enseñanza, en sus milagros, prodigios, maravillas, él, en Juan, le dice a la mujer samaritana, Señor, me parece que tú eres el Mesías, el Cristo, me parece que tú eres el profeta, ¿tú serás? Y le dice, yo soy el que habla contigo. Y también les vuelvo a decir, antes que Abraham fuese, yo soy. Él empezó a decir cuando también le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que tú eres? ¿Quién dicen los hombres que soy? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, bienaventurado eres feliz, porque no te lo reveló carne y sangre, o sea, los seres humanos pecadores. Te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y él les decía siempre que guardasen silencio, que no lo declarasen. Dice, porque no había llegado aún su tiempo. Pero él siempre, y como dice la palabra de Dios también, habló con autoridad, hizo las cosas con autoridad, todo lo que él ha hecho, hizo y hará es perfecto, él es purísimo, él es santísimo, él es perfecto hombre, perfecto Dios. Y ellos eran ciegos, eran sordos, estaban esclavos del pecado, por esa envidia, esa codicia y su vida cómoda y su zona de confort. Ellos sobornaban y eran como prostitutos, sobornaban con los romanos, con los gobernantes, y ay, déjenlos que hagan lo que quieran. Pero cuando viene el verdadero a predicar la verdad, el evangelio del reino de Dios y a decirles arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, es cuando ellos protestan. Dicen, no, él nos va a tirar el negocio, nos va a quitar la vida cómoda, que nos den los diezmos, que nos mantengan, que hasta haya prostitución, que haya adulterio, que haya fornicación, que haya muchos mafias, muchos fraudes, nos va a quitar este negocio. Entonces, siempre estaban tentándolo y estaban buscando qué acusarle para condenarle. Él lo dijo, no me quitaron la vida, yo la puse de mí mismo. Todo esto pasó paso a paso en toda su vida hermosa del Señor Jesucristo para que se cumpliese todo el Antiguo Testamento, la Torá, la ley, los profetas mayores, menores, los libros poéticos, los salmos y los históricos, para que se cumpliese toda esa palabra de Dios en todos los profetas que fueron inspirados y dirigidos por el Espíritu Santo. Se cumplen en su misma persona. Y bueno, hasta ahí, porque si no me sigo. Bem, aqui a irmã Rebeca explicava, não é? Por que eles perguntaram dessa maneira e isso de que sinal, não é? É curioso, não é? Que eles já logo se remitiram de forma direta. Tipo, si tú haces esto, quiere decir que tú es un profeta o que tú o tú es o Mesías, ¿no? Entonces, si era de esa manera, eles exigían ver un sinal, ¿no? Y vamos a ver lo que el Señor Jesús responde. Porque como bien falou aqui a irmã Rebeca,
aqui já falamos que os fariseus e o Sanedrio tinham aqui os seus negócios, tinham aqui coisas que não deviam estar, e eles tinham medo de perder tudo isso, e também tinham inveja, e aqui a irmã Rebeca comentou como nos evangelhos comenta diretamente que sim, afirma que os fariseus tinham inveja do Senhor Jesus. Enfim, 19. ¿Quién era 19? ¿Tú? Sí. Ujú. Mm, Jesús no estaba a responder a pregunta de él, sino él le continuó como autoridad de niña. Respondió más no exactamente a preguntas que le quería hacer decir. Y él no precisaba responder. Él estaba a falar o que ia acontecer, que pronto ele já sabia que ia morrer, ia dar a sua vida. Y algo que supuestamente era muy importante para los judeos, que era o templo, y que fue también después una profecía que se cumplió, de que o templo ia ser derribado, mas naquela altura ele estaba a falar dele mesmo, do seu corpo. Ele ia morrer e aos 3 días ia ressuscitar. Y, y pronto para eles no era uma resposta ao que estava a perguntar, mas foi o que o Senhor Jesus respondeu. Pois o Senhor Jesus deu um sinal, mas um sinal que ainda não acontecia. Muito curioso, né? Porque sim, era um sinal, o sinal de que o Senhor Jesus ressuscitaria era o sinal, só que ainda não acontecia e por isso era muito difícil compreender. Mas agora eu pensei numa coisa, bom, o Senhor Jesus várias vezes assim de si próprio diz que ele é o templo, como aqui, não é? Derribar este templo. Também ele diz que ele é a pedra, mas já esclarecimos que quando ele diz que a pedra, ele diz a Petra, não é? A grande, a Penacova, não é? O grande monte, o manancial, assim, uma coisa tremenda, não é? E também ele diz de si próprio, bom, isto de forma não tão direta, mas depois, de forma direta, ele também diz que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a vida, que ele, no capítulo anterior, o não sei se era no anterior, mas que ele é a escada de Jacó. É bem curioso como o Senhor Jesus falava de si próprio várias vezes. E naturalmente sempre que falava de si próprio, é porque en él se cumplían todas estas referencias que él utilizaba y estas profecías, en fin. Y esos son sinais también, que en él se cumplieron muchas profecías, inclusive este de aquí, ¿no? Se precisaba alguien muy conocedor de la Biblia para lembrar esta línea só. O zelo de tu casa me devorará. Olha, aquí dice Salmo 69:9, ¿no? O sea, ya se precisaban discípulos muy conocedores de la palabra para que, porque el Señor Jesús no era así como alguien de dos filmes, de olhar fixamente y falar, o zelo de tu casa me devorará, y fazer uma pausa. Não, claro que não. O Senhor Jesus falava isso numa conversa normal, como tu e eu aqui assim. E às vezes ele não comentava, mas os discípulos se lembravam, não é? Aqui ainda não era dado o Espírito Santo para a igreja como nós agora temos essa bênção, mas se vê que Deus, de forma direta e pontual, para alguns dos discípulos, falava, como quando falou para Pedro, não é? Que o Senhor Jesus é o Cristo, não é? Que é Deus. E aqui novamente não diz a qual dos discípulos, bom, diz os seus discípulos, talvez todos de vez, não é? Lembraram esta frase. É bem interessante, não é?
porque esto no, o Señor Jesús no fazia en forma de pregação, era no, no día común, no, nos acontecimentos diarios, e se precisava ter muito conhecimento, muita comunhão com Deus, estar muito atento também para conseguir apañar todos esos detalles, ¿no? No decorrer dos días. E até era difícil, porque tinha vezes que os próprios discípulos não compreendiam nada, não apanhavam nada e falavam para o Senhor Jesus: a que te referes? E o Senhor Jesus ainda se desgostava, se impacientava: oh, quantas vezes vou ter de tolerar esta geração, quanto mais vou. E se falava isso para os discípulos, que falaria para nós, não é? Porque os discípulos, porque não tinham algo assim escrito de referência. Bom, tinham o Antigo Testamento, mas não tinham o Novo para dizer: ah, agora é quando vai dizer isto. Ah, agora é este versículo. Não, eles não tinham isso. Nós que já temos tudo isto escrito, já não deveríamos ter, e ainda o Espírito Santo está sempre conosco, já não deveríamos ter desculpas nem nada dessas coisas. Então aí o Senhor Jesus definitivamente, não sei, que nos diria a nós, não é? Se os discípulos falavam de forma tão dura, talvez também para nós seria assim mais, ainda mais porque temos mais ferramentas, mais facilidades, mais conhecimento, mais revelação. Então, e o Senhor Jesus falaria para nós: já tens tudo, então, de que se trata? Tu já tens tudo, que vais dizer? Que vais pôr de desculpa, não? E, claro, eu não me atreveria a responder ao Senhor Jesus, não? Porque ficaria assim com muita vergonha. Pior que Pedro, não? Quando negou assim, eu ficaria: "Ai, que posso dizer, não?" Enfim, é para refletir estas coisas. Ah, acho que sou eu, não? No 20. Ah, não, era a irmã Paula, o 20. Era, não era? Sim, sou eu. O versículo 20 é a continuação da admiração deles, não é? Porque eles ficaram admirados pela resposta que Jesus deu, ficaram como uma coisa impossível, não é? Porque eles não compreenderam a resposta de Jesus, como a irmã Iba estava a dizer, ele referia-se não ao edifício, mas a ele próprio, não é? O templo vivo do Senhor. E disseram para em 46. Aqui, pronto, este versículo é isso, é incompreensão daquilo que eles escutaram da resposta de Jesus, porque nós sabemos, não é? Porque o templo vive e hoje nós somos também, não é? O templo do Espírito Santo. Nós vivemos, eles não compreenderam o que é que Jesus tinha dito e ficaram muito admirados com aquilo que eles estavam a ouvir e claro que isto foi provavelmente, esta admiração foi num tom de censura, né? Porque como é que tu podes dizer uma coisa destas, uma loucura destas? Mas depois continua mais para a frente. Pois. E acredito, bom, alguns muito Sim, estudosos, os fariseus, sim chegaram a compreender que o Senhor Jesus é Deus e o Messias. Porque alguns tinham inveja porque sabiam e tinham medo de perder o que tinham. Outros acreditaram porque até já depois na continuação dos evangelhos, depois nas cartas, vemos que sim diz a Bíblia que um grande número de sacerdotes e de fariseus e de escribas também, escrivãos, acreditaram, não é? Mas o restante deveria ser algo chocante, porque eu imagino essa cena, não é? Que seria o equivalente hoje? Pues imaginemos que estamos na igreja y de repente entra alguien con ropa humilde y con una, como dice, azorrague y comienza así nas cadeiras a começar a mandar todo mundo embora e a virar as mesas e com muita raiva, não é? Então tu pensas: ah, está louco realmente, não é? E a começar a dizer que que tem que respeitar a casa de Deus e não fazer um lugar imundo e não sei, assim já deves a exortar.
Y sí, claro, todo el mundo ficaría, está loco. Y después preguntan, oye, tú es un profeta, ¿no? Entonces mostra ahí un sinal para nos acreditar. Y ahí él le responde, ¿no? Derribar este templo y en 3 días lo levantaré. Y él, ok, realmente estás maluco. ¿Qué se pasa, no? O sea, tú preguntar a alguien y me respondes eso, ya perdiste a noción. En fin, eh, por eso precisamos mucho do Espíritu Santo para ter este discernimento, ¿no? Que se o Senhor Jesus aparecesse dessa maneira na nossa congregação, realmente íamos compreender que ele é o Messias ou consideraríamos que um louco entrou na igreja, não é? É muito interessante. Que se acontecesse outra vez, mas no nosso caso, não é? Na nossa igreja, um dia domingo, ou um dia de Páscoa, porque nós também celebramos a Páscoa. Enfim, mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos. Lá está, não é? Aqui João adianta aqui, já dá a conclusão. Porque já temos comentado que João não escreve de forma cronológica. Ele, desde o princípio, esclarece que o motivo deste evangelho não é narrar cronologicamente, não, sino transmitir a mensagem de salvação e que muitos acreditem no Senhor Jesus. É algo diferente, enfim. Os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso. Lá está. João já muito depois lembrou-se desta cena. Talvez o próprio João e os outros, quando o Senhor Jesus respondeu que em 3 dias ia reedificar o templo, também eles ficaram assim de... Talvez só por respeito e por fidelidade, pronto, deixaram estar, mas não compreenderam na altura, pensaram, pronto, não sei de que fala aqui o Rabi, mas está bem, tem que ser, é assim mesmo. E já depois, vários anos depois, os discípulos lembraram-se de estas palavras e falaram, pois era o sinal. E creram na escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Vou ler os últimos dois e vamos rapidamente para a gramática. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome, no nome do Senhor Jesus, não é? Mas o mesmo Jesus não confiava neles. E aqui já está, não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Também é conosco isto, não é? Ou seja, muitos, e acontece hoje, na emoção, prometem 1000 coisas para o Senhor Jesus, falam que agora sim vão fazer o que é correto, falam que já vão deixar tudo, que vão fazer o que Deus quiser, mas muitas vezes também considero que o Senhor Jesus olha para nós desta maneira, né? Tipo, pronto, o Ivan, a Elda, a irmã Rebeca, a Paula, capaz que se emocionaram e estão a falar demais, né? Porque é a emoção. Não confiava neles, né? Porque uma coisa é falar e outra fazer, não é? Porque eles conhecem o que havia no homem. Ou seja, o Senhor Jesus sabia que muitos deles iam ir embora, como quando Jesus falava muito duro e todo mundo ia embora, né? E olhava para os discípulos e perguntava, vocês também querem ir embora? Vocês também vão? E aí os discípulos já lo sentiam aí, né? A pancada assim, não, Senhor, aonde nós vamos? Se tu tens as palavras de vida eterna, não? Mas o Senhor Jesus era assim mesmo. Ele não queria ter aí milhares e milhares só para fazer bulto, para fazer aí uma multidão à toa, não é? O Senhor Jesus queria, mesmo que fossem poucos, mas que fossem autênticos, não é? Por isso o Senhor Jesus, na maioria deles, não confiava. Porque já também sabia que quando ficar difícil o assunto,
a maioria deles ia negar e ir embora, ou ia estar inclusive em contra dele, não? E isso é para nós refletirmos, não? Também diz a palavra a palavra que antes de prometer algo a Deus ou fazer algum juramento, pensemos, não é? E se vamos dizer algo ao Senhor Jesus, temos que ter essa consciência, porque também acontece o contrário. Alguns jovens e adolescentes, quando se emocionam em um culto que é bonito, os cultos às vezes é muito bonito, prometem coisas para Deus, mas depois Deus cobra. Passado um tempo, tipo, que um pastor depois de uma pregação fala que levante a mão quem está disposto a servir a Cristo e ir às missões, né? E à China. E aí meio mundo, né? Assim, né? Porque o culto foi bonito, assim. E passam 20 anos, 30, e Deus te lembra, olha, tu levantaste a mão. E é mais ou menos isto, né? O Senhor Jesus falou esta palavra, eles não compreenderam, e só tempo depois se lembraram. E o bom de que lembrar-se é que creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Muito bem, é isso. Agora vamos rapidamente para a gramática, antes de que adormeçamos aqui. Vamos. E... Espera aí. Não quer carregar. Vou abrir outra vez. Estranho, não quer carregar. Não quer que hoje tenhamos aula. Diz, hoje não é dia de aula. Hoje é para descansar. Então aqui o ficheiro não quer abrir. Poderia ser. Vou tentar mais uma vez e se não, então deixaremos para a semana. Espera aí. Tampouco é bom que deixemos muitas aulas sem gramática depois. Esquecem. Até eu próprio esqueço, por certo. Já está. Ao final se carregou, só que estava muito em cima e eu pensei que não carregava. Ai, que coisas. A brincadeira da computadora. Sim, ao final sí estaba y funcionaba bien, por cierto. Esto ya La vimos, brincadeira del laptop. ya vimos. Ficamos por aquí. Sí. No sé si vocês se lembram, eu vou perguntar e vocês já me falam se se lembram. Que tínhamos visto esta gramática em feminino, que é o complemento direto. Que o Andreas ten Sofían Lambani, ou seja, o Andreas levanta a Sofia. O Andreas ten Spyran Lambani. O Andreas levanta a bola, ten Spyran. O Andreas ten trapezan Lambani. O Andreas a mesa levanta. Ou seja, tudo isto é feminino. Sofia, a esfera ou a bola e a mesa. Um pouco. E aqui vimos alguns exemplos. E aqui embaixo, por fim, aparece o masculino. O Euandros, o Cálamos. Cálamos, caneta. Caneta o lápiz pode ser também. Cálamos e Jodifros, que é a cadeira, Jodifros. Todo isto, difros, cadeira em grego é masculino, Jodifros. E caneta também, não? O cálamos. É a mesma coisa, só que em masculino. Vamos ver como se transforma Joeandros, o cálamos e Jodifros. Por exemplo, o Sócrates é este daqui. O Sócrates lambanei ton euandron. Bem? Se fosse feminino seria
ten Sofian, pero como é masculino é ton Euandron. E depois, o Sócrates, outra vez ele, lambanei a levantar, ton Calamon, o lápis, não é? A caneta. E outra vez, o Sócrates, lambanei, ton Difron. Ven como sempre, ao invés de ser Rodrifros, muda para ton, y ao vez de terminar en os, termina en on, ton, Difron. Y eso es para singular, ¿no? Y aquí tenemos otros ejercicios. Finalmente, tem algo chamado queo neutro, que tal vez aparece mais ao frente, mas já vou adiantar. E acho que eu já falei isto antes. Aqui está. Queo o neutro. O neutro é tipo coisas que não tem gênero, não é? Peraí, deixa eu ver. Como a Bíblia. A Bíblia é um bom exemplo. Aqui está. Olhem, aqui está o neutro. To Biblion, como vemos aqui, é o livro. To Biblion. Não é ho Biblion, não, não. Ho se fosse masculino, he se fosse feminino. Mas como isto é neutro, é to Biblion. O neutro é mais para coisas, não é? Coisas que não têm gênero. Aqui aparece que o internet está fraco. Já está bom? Tudo está bem? Sí, está bien, está bien. Agora, isto é o neutro em singular. Também tem o plural. E daí vem a nossa palavra Bíblia. Tá? Bíblia. Da Bíblia. Vem? Isto é para o nominativo. E então, como se transforma o neutro para o complemento direto? Já vimos que para cálamos é tocálamos. Tocálamon. O cálamos, tocálamon. O Sócrates, ton Sócraton. E então, no neutro, que se passa? No neutro não se passa nada. E essa é uma batota do neutro. Muitas vezes não tem modificação, porque o neutro são coisas, não é? Então, to Biblion, ta Bíblia. To Biblion e ta Bíblia, vem? Não sofre mudanças. E aqui no cletique, que já temos visto, tampoco sofre. Claro, precisa el o Biblion, o Bíblia, mas não tem modificação. E para quem tinha dúvida, a Bíblia quer dizer os livros tal qual. E se queremos dizer Santa Bíblia, é ta Bíblia, ta Águia. Ta Águia é tipo os livros santos, não é? Ta Bíblia, ta Águia. Seria o nome completo. E por que ficou como Bíblia? É para ser mais simples, não é? Só Bíblia, ao invés de escrever ta Bíblia. Muito bem, essa é a gramática de hoje. Para quien quiser. Oye, entonces, otra vez, Iván, por favor, repite cómo se dice la Santa Biblia. ¿Cómo? Ta Biblia, ta Águia. Ta Biblia, ta Águia, y ahí está escrito, el de la derecha arriba. No. Aquí en este gramática, aquí só estou a escrever como livros, porque exatamente a palavra, se falamos Bíblia, tal qual, só estamos a dizer livros. Nem sequer estamos a falar os livros, não, só livros. Se queremos dizer os livros, Ta Biblia. Ta Bíblia. Ajá. E se queremos dizer a Santa Bíblia, seria ta Bíblia, ta Águia. Mas, claro, no ¿Ta caso Águia? ta Águia, porque Águia seria santas. No caso, santos, né? Os santos livros. Ta Biblia, ta Águia. Sim. E ficou assim como Bíblia porque simplificaram. Mas agora já sabem. Livro é to Biblion. Livros, ta Bíblia.
E isso é no To nominativo, biblion. ou seja, quando é o sujeito da frase. Mas quando é To complemento biblion. Ta direto, biblion. ou seja, quem recebe a ação, seria to não modifica, vejam aqui, fica igual. To biblion, ta Bíblia To e ta biblion. Bíblia. Muito bem. Essa é a gramática de To hoje. biblion. Ta biblion. Para quem quiser e tiver tempo livre e curiosidade, pode fazer o exercício 2 da página 34. Exercício 1 e 2, ou seja, este daqui, que são as figuras tipo alfa, é este daqui. Beta, este daqui é esta linha daqui. Gama é esta daqui. E aqui está. Ou seja, cada imagem corresponde a uma linha destas. E é descrever a ação. Se tem dúvidas como é que se conjuga ou assim, aqui em cima está o exemplo. Vejam. Uhum. Não é assim tão difícil. Então, é o exercício 1 e 2. Quem tiver dúvidas pode me escrever no WhatsApp. E se me lembram, podemos rever isso na próxima semana. Tá bem? Muito bem. A página é 34, é isso? Página 34? Sim, Sí. aqui. E o exercício 1 e 2. 32. 34. O Sim, exercício 1 e 2 é outra página, não é antes? Não, não, não é Ou a não? mesma. É a mesma. Vou tirar aqui o zoom É a para que mesma vejam. página? É tudo na página 34? Sim, sim, vejam aqui a página. Aqui está, Ok. 34. E é isto. O de baixo já sabem que já está resolvido, mas é para que vocês pratiquem. E este não é como o exercício 1. Aqui são perguntas. Diz: Who is sin hoi filoi? Onde estão os amigos? Os amigos estão em tu gimnastério, ou seja, os amigos estão na escola. São perguntas abertas. Se consideram muito difícil, só leiam, pratiquem e me escrevam e eu ajudo aqui a... São perguntas abertas, não é? Perguntas que falam sobre a narrativa que temos lido, esta daqui. Uhum. E agora, este exercício é, para cada imagem, fazer uma frase para descrever. Aqui temos o exemplo de alfa, né? E os outros. Se alguém considera assim muito difícil, ou se meio atrapalha, ou não sabe se fez certo ou não, pode me escrever pelo WhatsApp. E também na próxima aula, se me lembram, podemos rever. Tá bem? É isso. Essa é a aula de hoje. Espero que tenham bonita semana.